Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas enfim, sabe o que eu vi esses dias? O Carioca falando que você deu uma cotovelada dele na... Falei, o Cortez deu cotovelada em alguém. O Cortez não briga. O Cortez não dá cotovelada em pessoas. As pessoas gospem nele. É verdade. Não, mas esse dia eu dei uma cotovelada no Carioca. Você deu uma cotovelada no Carioca? Dei e me arrependi, porque... cara, é que, porra, o Carioca contou a história do ponto de vista dele. Claro. E se colocou ali como uma vítima da escrotidão, da soberba do CQC. Mas a real, vamos ser bem honestos, assim, tá? Eu errei de dar uma cotovelada no cara, porque, porra, era a pauta do Zé Dirceu, era aniversário do Zé Dirceu. O Zé Dirceu tava no olho do furacão, né? Nós estamos falando do primeiro governo do Lula, mensalão, entendeu? Ele era um ministro da Casa Civil, era um personagem muito controverso. E ao contrário dos outros políticos, ele falava com a imprensa, que era um mérito do Zé Dirceu até hoje. Assim, ele nunca fugiu do embate. Gostem ou não do cara, ele nunca fugiu. Grosseiro, sempre. Pode Porém, ser. Mas assim, diferente do Genuíno. tapa. O Genuíno nunca falou. Uhum. O Genuíno era um cara que nunca trocava ideia, nunca falava. Só ficava com aquela cara fechada. E a gente botava uns memes de pitbull na cara dele, né? Mas só pra entender, era aniversário dele aonde? Era um aniversário do Zé Dirceu numa casa onde funcionava o show da Gracie Janucas. Onde era o No Bar Terça Insana? Avenida, onde era a Terça Insana, no Bar Avenida. E aí, cara, a gente foi, só que, porra, todo mundo foi. Só que era foda, a gente tinha aquela coisa de tentar chegar nos caras e trocar uma ideia, aí vinham os caras do Pânico vestidos de personagens, com 2 metros de altura. Fred Mercury prateado. E aí, porra, e você tá tentando entrevistar e os caras ficavam no fundo, epa! Vem aqui! Vazando no microfone, né? E, bicho, o que o público via numa matéria do CQC era 6 minutos de matéria, mas a gente ficava ali, às vezes, 4 horas, tá ligado? 4 horas, e os caras não desconstruíam os personagens do Pânico. O Pânico tem um mérito muito fodido, assim, os caras eram muito workaholics. Eles chegavam antes de todo mundo e iam embora depois que todo mundo ia embora. Tirar até a última gota do... Exatamente, e os bichos do Pânico, eles iam imbuídos daquilo, assim, sabe? Então, se o Fred Mercury é prateado, ele é prateado por 10 horas de gravação, cara. Entendeu? Então, quando eles estavam caracterizados, eles estavam ali, só que eles iam com uma visceralidade que na primeira 1 hora você fala, os caras lá, mano, Carioca é um barato. Aí na segunda você fala, Carioca, tá vazando aqui. Segura, tá atrapalhando aqui. 4 horas, mas você fala, anão, jogando anão. O Jô Suado, entendeu? Era isso. E ficava todo mundo meio de escada dessas matérias do Pânico. Isso que era a gente ficava meio puto, porque... E a gente ficava todo de escada, assim, sabe? Não sei o quê. Tá entrevistando o cara, a mina tá te dando uma entrevista aqui, no fundo tem o cara... Opa! Dança do Siri atrás. Né? Aí você fala, caralho, eu não tô ganhando pra trabalhar aqui. E depois a gente fez as pessoas ficarem de escadas nas matérias do CQC. O CQC também foi muito entrão. A gente aprendeu com o Pânico, que a gente devia ser meio 2 pés no peito, assim. Mas aquela época tava meio uma coisa belicosa entre CQC e Pânico, porque o CQC tava fazendo sucesso também. E eu fiquei meio puto naquele dia, porque o cara foi numa pauta que é da nossa natureza, Sim. política, né? Quando eu ia fazer matéria de celebridade, vi os caras do Pânico, eu ficava meio... Vamos lá, quando der uma brecha eu vou entrar, mas política era a nossa casa, tá ligado? E nesse dia, tô falando com o Zé Dirceu, os caras já estavam cozidos, a pauta inteira, ficando em cima, furando. Aí ele veio furar, e eu já tinha entendido que ele furou 1 vez, furou 2. Aí nessa terceira, Cal, sai daqui, cara! Mas durante, você deu e ficou aqui no microfone? Não, eu fui meio ganhando aquele. Ele foi entrando, eu fui dando umas cotoveladas, que eu mais de uma. Mas em minha defesa, eu digo assim, foi esgotamento de uma noite, entendeu? Que era a consequência do esgotamento de uma vida. Sim. Há muito tempo a gente estava fazendo matéria com aqueles caras, entende? E os outros jornalistas também ficavam putos, assim. Era muito invasivo, era um negócio... Todo mundo ficava meio, cara...
Mas eu errei. Ele tá fantasiado do quê quando você deu a cotovelada? Eu não sei do que ele tava. Era uma coisa meio Alcione. Ele sempre viu algumas coisas. Bete Carvalho, ou seja, era uma... Totalmente razoável. Aquela peruca entrando no seu campo de visão aqui, ó. Ai, cara, mas eu errei, eu fiquei perdi a cabeça ali com ele. Mas ele fez uma coisa muito legal, Carioca, assim. Eu tenho um carinho muito grande por ele, assim, quando eu penso numa coisa que ele fez. Quando eu saí do CQC para ir para Record, em 2012 para 2013, eu um dia encontrei com ele numa pauta e falei, eu vou deixar o CQC e vou para Record. Aí ele falou, não faz isso não, cara. Não faz isso não, porque o que é da tua família é do coração da tua família. Sua família é o CQC, cara. Você vai errar, não faz isso. E eu falei, imagina, Carioca, ai, que olho gordo, cara. Para, eu tô numa fase nova, cara. Vou lá, vou arrebentar na Record. Ele falou, ele foi o único cara que falou assim, isso não vai ser bom pra você. Você não vai ser feliz. E uma coisa quase tipo, o que Deus une, ninguém deve desfazer, não. Você tá fazendo uma coisa errada. E eu fiquei assim, ele não era meu amigo para dizer aquilo, e ele estava profundamente certo. E eu percebi que ao fazer aquilo, ele dividiu um conhecimento que ele tinha, uma experiência que ele talvez devesse dar para outra pessoa que não tivesse lhe dado uma cotovelada anos antes, entende? Ao fazer aquilo, eu falei... Na hora, claro que eu não gostei, mas quando o tempo passou, eu falei, puta, o cara foi o único dos meus colegas de comédia que falou o que estava pensando. Porque vários outros deviam ter pensado, puta, que cagada que ele tá fazendo, não vai. Mas ele foi assim, ele me aconselhou, segurou no meu ombro, falou... E quando eu voltei, encontrei com ele, eu falei, você estava certo. Ele falou, eu falei pra você, cara. Eu falei. E ele falou com um olho de criança, assim, sabe? A gente é da comédia, cara. O nosso trabalho é esse. Não vamos se perder, sabe? É um cara que eu tenho uma admiração enorme, bicho. E eu acho que isso mostra muito, pelo menos na minha visão, a genética do CQC e a genética do Pânico. Porque eu acho que como o Pânico nasce na rádio e os caras tinham que se ver todo dia, porque muitas vezes eu acho que vocês vão gravar matéria, todo mundo acha que é o mesmo programa, vocês se viam todo dia, só que um tá em Brasília, o outro tá na bancada, o outro foi fazer aqui a matéria em São Paulo, sei lá. Vocês não sei se vocês se viam tanto quanto os caras do Pânico. E eu acho que o Pânico, eu acho que os caras eram muito loucos. O Workaholic, a gente ouviu histórias aqui absurdas de reunião do Pânico. Só que eu acho que o Pânico tinha uma parada... Sabe família que todo mundo se odeia, mas todo mundo se ama? Então eu acho que eles têm uma parada do tipo... Até o Emílio, às vezes, me dá a sensação de tipo... Se você tá no Pânico e você vai fazer a entrevista em outro lugar, ele fica com ciúme. Tem uma coisa meio familiar, uma família disfuncional. Mas que eu acho que eles entendem que meio que a união faz a força na comédia, sabe? Quando você sai sozinho, você vai enfrentar um caminho mais árduo, tá ligado? Exatamente. Isso explica eles terem durado tanto tempo fazendo tanto sucesso, né?